Olá, vamos começar a terceira etapa das 5 que nós nos propusemos a falar sobre o Direito Processual Civil 1. Então vamos começar a falar sobre jurisdição. Diz o artigo 16 do Código de Processo Civil: a jurisdição é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. O professor Humberto Teodoro Júnior, ao citar a professora Ada Pellegrini Grinover, dentre outros, conceitua a jurisdição como sendo uma das funções do Estado, mediante a qual o Estado se substitui aos titulares dos interesses em conflito para imparcialmente buscar a pacificação do conflito que os envolve com justiça, através do devido processo legal sobre o qual falamos. A função jurisdicional, então, ela só atua quando existir um conflito de interesse, ou seja, uma lide, um litígio entre as partes. O processo é um método que se impõe para a jurisdição para solucionar esses conflitos. Então, esse caminho é uma garantia das partes, a ideia do processo como garantia das partes para que, nos limites e nos termos da lei, elas tenham o seu conflito de interesses resolvido pelo Estado. A jurisdição contenciosa, ela pressupõe a existência, então, de uma lide, ou seja, de um conflito, e este conflito é a condição sem a qual inexiste o processo. Então, sem litígio, não vai sequer existir um conflito de interesse para que se instaure a relação jurídica processual. Para que haja, então, a lide, é necessário que haja um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Carnelucci fez, então, a distinção entre interesse e pretensão. Ao conceituar a lide como sendo um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, Carnelucci traz a necessidade de que analisemos o que significa pretensão e o que significa interesse. Interesse é a posição favorável para a satisfação de uma necessidade. Por exemplo, o proprietário de um imóvel, ele tem o imóvel, ele é dono do imóvel, logo, ele tem essa posição favorável, esse interesse em relação ao imóvel do qual é proprietário. Da mesma forma, o locatário em relação à posse direta do imóvel que lhe foi entregue em locação. A pretensão, por outro lado, ela traz a ideia de exigência de uma parte em relação à outra, ou seja, de subordinação de um interesse alheio a um interesse próprio. O Estado, ele retirou a possibilidade que os cidadãos façam justiça com as próprias mãos. Ao retirar essa possibilidade dos cidadãos, então o Estado obriga a que uma parte venha em juízo, deduza em juízo o seu conflito, traga a sua lide, para que este terceiro imparcial, que é o juiz, resolva este problema. Ao privar, então, os cidadãos do poder de dirimir os próprios conflitos, o Estado fez com que a ordem jurídica criasse aos particulares um direito à tutela jurídica do Estado. E esse direito, que nós vamos ver que é um poder-dever, na verdade, chama-se poder jurisdicional e é também um dever de se prestar jurisdição que o Estado tem, uma vez que retirou dos particulares a possibilidade de eles próprios resolverem os próprios conflitos. O processo moderno, ao conferir oportunidade à adequada participação das partes e a possibilidade de controle da atuação do juiz, deve viabilizar também a proteção ao direito material deduzido em juízo, ensejando a efetiva tutela dos direitos. Vamos, a partir de agora, começar a falar sobre as características da jurisdição. São 7. A primeira é
a jurisdição é uma função atribuída a um terceiro imparcial. Esse terceiro imparcial é o juiz. Como nós dissemos anteriormente, como o Estado retirou a possibilidade dos particulares eles próprios fazerem a justiça com as próprias mãos e trouxe a resolução dos conflitos ao Estado, a jurisdição tem esse caráter substitutivo, dirá que ovenda, né? E a jurisdição deve ser exercida pelo juiz, que é um terceiro desinteressado no conflito. Só lembrando aqui algo muito importante, a imparcialidade ela não pode ser confundida com neutralidade, pessoal. Por quê? Porque o juiz, como qualquer pessoa humana, não é despida de medos, de anseios, de vontades, de preferências, enfim. Só que deve, no exercício da jurisdição, tratar as partes de maneira equidistante, com igualdade, zelar pelo contraditório e manter-se, obviamente, desinteressado do conflito. A criação da norma do caso concreto, ela não é atividade exclusiva da jurisdição. Por exemplo, nós temos decisões de tribunais administrativos que não são órgãos jurisdicionais, porém também emitem uma norma ao caso concreto, né? Normas essas que podem vir a ser revistas, pelo Poder Judiciário. Só o Judiciário tem, porém, aptidão à formação da coisa julgada. A segunda característica, ela é a jurisdição como manifestação do poder. A jurisdição manifesta-se de maneira imperativa e inevitável. O que significa isso? Que a função jurisdicional está ao lado das funções legislativa e executiva. Então, o próprio Estado pode autorizar o exercício da função jurisdicional por outros agentes, como é o caso da lei de arbitragem. A jurisdição é inevitável na medida em que as partes devem submeter-se ao quanto for decidido pelo Poder Judiciário. A jurisdição também é uma atividade criativa. Criativa porque cabe aos tribunais interpretar, construir e distinguir os casos para que possam formular as suas decisões. O professor Humberto Ávila vai dizer que o Poder Judiciário concretiza o ordenamento jurídico diante do caso concreto. Ao decidir, então, o juiz cria, ao interpretar a norma geral, a norma para o caso concreto. Uma quarta característica da jurisdição é que ela é uma técnica de tutela de direitos mediante um processo. A tutela de direitos ela pode se dar pelo reconhecimento judicial, né, na tutela de conhecimento, pela sua efetivação, que é a tutela executiva, pela sua proteção, que é a tutela de segurança cautelar ou inibitória, ou pela sua integração da vontade no caso da jurisdição voluntária. Cada qual desses momentos, desses tipos específicos de tutela, serão vistos com certeza ao longo do curso de processo civil. Uma quinta característica é que a jurisdição sempre atua em uma situação concreta. O juiz ele é chamado à resolução de um conflito, de um caso posto, de um caso concreto, tópico. O juiz, então, ele deve ser sempre anterior, ele fica aguardando que o caso chegue à sua análise. O princípio do juiz natural dita exatamente isso, que o juiz é sempre anterior ao problema a ser resolvido. Uma sexta característica é a da insuscetibilidade de controle externo da jurisdição, porque a jurisdição produz uma última decisão sobre a situação jurídica posta em juízo. A jurisdição controla as atividades legislativa e administrativa, mas os demais poderes não controlam a jurisdição. Afinal de contas, uma hora tem que ser resolvida a situação em concreto, certo? E essa última palavra é dada pelo judiciário. A última característica que eu gostaria de mencionar para vocês é que a jurisdição
tem aptidão para a formação de coisa julgada. Somente a decisão judicial pode tornar-se indiscutível e imutável através da coisa julgada. Mencionarei a partir de agora 3 formas não jurisdicionais de solução de conflitos. Muito embora deem-se esses momentos dentro do processo, eles são formas não jurisdicionais de solução de conflitos. Vamos aos exemplos. O primeiro caso é da autotutela, que é uma solução egoísta do conflito e que é vedada pelo ordenamento jurídico nacional. Ela é inclusive prevista como crime de exercício arbitrário das próprias razões, né? Somente estariam autorizadas as formas de autotutela que implicassem em legítima defesa, em estado de necessidade, em direito de retenção e outras expressamente previstas no ordenamento. A segunda forma é a de autocomposição. Esta sim pode se dar no bojo do processo, mas é uma forma não jurisdicional de solução de conflitos. A autocomposição é uma solução altruísta do conflito. Ela é considerada pelo Código de Processo como a prioritária forma de pacificação social. Isso está lá no artigo 3º, né? As espécies de autocomposição, elas são 1, a transação, 2, submissão, ou seja, uma das partes se submete à pretensão da outra, seja pela renúncia do autor, seja pelo reconhecimento da procedência do pedido, pelo réu, por exemplo. Todo um capítulo inteiro do Código de Processo Civil é dedicado à autocomposição. E vão lá desde o artigo 165 até o artigo 175, onde se prevê que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, seja por conciliação, por mediação ou por outros métodos, seja no âmbito do processo ou mesmo, do processo jurisdicional, ou mesmo no poder executivo. A terceira forma de equivalente jurisdicional é o julgamento de conflitos por tribunal administrativo. É uma solução estatal não jurisdicional, mas que está lá prevista como uma forma de solução de conflito. Por exemplo, são os conflitos que são decididos junto ao Tribunal Marítimo, que julga acidentes de navegação. Esse tribunal ele não é um tribunal jurisdicional, ele é, na verdade, vinculado ao Ministério da Marinha, um órgão do Poder Executivo, mas também promovem a solução do caso concreto de uma forma não jurisdicional e por isso é tido como um equivalente jurisdicional, que não significa dizer que seja jurisdição. São basicamente 2 os princípios ligados à jurisdição. O primeiro é o princípio da inafastabilidade, previsto no artigo 3º do Código de Processo, e que decorre diretamente da Constituição, da previsão do artigo 5º, inciso 35, onde se diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, trata-se do direito, então, fundamental de ação. O segundo princípio é o princípio do juiz natural. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 37, no 53 da Constituição. Ao proibir o juízo ou tribunal de exceção e determinar o processamento perante a autoridade competente, a Constituição nada mais está fazendo do que fazer a previsão do princípio do juiz natural. O magistrado aposentado italiano e grande filósofo do direito, Luigi Ferraioli, diz que são 3 os pontos abarcados no princípio do juiz natural. O primeiro é a necessidade de que o juiz seja pré-constituído pela lei, já mencionamos, e não post factum. Significa, o juiz está lá antes, aguardando o conflito chegar posteriormente a si. Não existem juízos ou tribunais de exceção.
O segundo ponto é a impossibilidade de derrogação e indisponibilidade de competências. Então, a reserva de lei, a proibição de autorização, a alteração discricionária de competência. As partes não podem dispor sobre competência. As normas de competência são inderrogáveis, são indisponíveis. E, em terceiro lugar, a proibição de juízes extraordinários e especiais. A jurisdição, ela é una e decorre da necessidade e da garantia de igualdade. O princípio do juiz natural tem dois aspectos, o aspecto formal e o aspecto material. Através do aspecto formal, entende-se que o juiz natural é aquele competente conforme as regras previstas no ordenamento jurídico, ou seja, as regras gerais e abstratas previamente estabelecidas pelo ordenamento. E no aspecto material, existe essa exigência da imparcialidade, da independência dos magistrados e da eficiência. Para finalizar, então, esse capítulo 3 das nossas aulas, gostaria de mencionar que a lei de arbitragem, a lei 9307 de 96, ela é uma técnica de solução de conflitos pela qual as próprias partes de comum acordo buscam um terceiro imparcial para a solução do litígio delas. Trata-se de exercício de jurisdição por autoridade não estatal, de acordo com o entendimento do professor Fred Didier Jr. Segundo ponto é o de que as regras de distribuição servem para estabelecer critérios objetivos, prévios, gerais e aleatórios para a identificação do juízo responsável pela causa. O terceiro ponto é a proibição de poderes de comissão, ou seja, a criação de juízos extraordinários e de avocação, que é a alteração das regras pré-determinadas de competência. Comentamos anteriormente que a jurisdição ela é inderrogável, ela não pode haver deliberação das partes acerca das regras de competência, né? E, por último, uma observação importante de que a maior parte da doutrina brasileira defende que a justiça voluntária não é a jurisdição propriamente dita, mas sim a administração pública de interesses privados.